foi né? preponderante a tua questão geográfica em relação à escolha do Inter ou já vem de família? Como é que é essa Não, relação? também vem de família, desde o meu avô, meu pai, né? Mas com certeza foi extremamente influenciada pelo Valdomiro, porque ele não tinha filho na época, e as segundas-feiras, que era o dia de folga dele, só dava nós no corredor, batendo bola, e sempre que dava eu ia ao Beira-Rio, né, brincar com ele, entrava em campo com ele. E tu sabe que o Então, Benítez esteve aqui conosco, ele falou um negócio muito interessante que hoje não existe mais no futebol, que é justamente nos dias de folga, que eles parece que tinham uma espécie de confraria naquela época. Então, cada vez eles se reuniam num apartamento. Então, tu deve ter pego uma dessas reuniões ali, né? De juntar a boleirada toda do Inter ali no apartamento do Valdomiro, né? Com certeza. E eu tenho fotos desses momentos ali, junto com, se eu não me engano, era Cláudio Miro, Lula, Carpegiani. Enfim, eu tenho fotos de família, eu sentadinha no colo dele, assim, ele tocando pandeiro lá, enfim. Eles brincando, churrasco, enfim, né? Então, a gente fazia parte da família, né? Na verdade. E o teu amor pelo Inter tá no DNA, né, Nani? Porque tu foi muito cedo com os teus avós, né? Os teus avós que fizeram questão de te levar. Conta um pouquinho dessa paixão, dessa relação desde a infância, assim, de daqui a pouco nem entender o que era o futebol, mas já tá respirando o Beira-Rio. Primeiro, agradecer o convite, né? Falar que tô muito feliz de estar aqui. Já estava acompanhando o projeto, adorei. Todos os episódios que eu assisti, eu adorei, né? Ainda mais com a Duda aqui do meu lado, né? Que é uma referência para mim aí. Mas, sim, o amor pelo Inter... Assim, eu saí do hospital com o tip-top do Inter, né? Então, meio que não tinha opção na minha casa. Eu não me lembro de quando eu comecei a ir no Beira-Rio, porque eu comecei a ir desde a barriga da minha mãe. Então, eu com 6 meses estava no Beira-Rio. Então, pra mim, é algo muito enraizado, assim, sabe? Não tem outra coisa. Faz parte da minha vida inteira, com toda a minha família. Não tem ninguém que seja gremista na minha família. É todo mundo colorado. Né? O mais próximo, assim, gremista que teve foi a minha bisavó, que, né, então não ia nos jogos, não tinha muita presença, assim, né, em relação ao futebol. Então, pra mim, é todo mundo Inter, a família toda é Inter, todo mundo é sócio até hoje. Isso reflete muito a tua postura nas redes sociais e como comunicadora, né? Porque às vezes tem colorados identificados, que eu não estou dizendo que não são apaixonados pelo Inter, mas que às vezes forçam a barra, que tem um personagem mais caricato. No teu caso é muito natural, tu tem muito... É o teu feeling em relação ao Inter, é a tua cultura, o que tu vivenciou ao longo do teu desenvolvimento como ser humano, né? Com certeza, assim, até eu, na verdade, eu não virei uma jornalista identificada, né? Eu já era identificada e virei jornalista. Perfeito. Né? Foi totalmente ao contrário, assim. Eu comecei a fazer algumas lives sobre o Inter com o Jairo Vink e nunca pensei que eu ia querer trabalhar com isso. Eu fui convidada porque eu comentava sobre futebol de vez em quando nas redes sociais, assim. Então, não era algo que eu pensava. E aí eu acabei tornando a minha paixão pelo Inter um lado da minha profissão, né? Mas não tem como separar, assim, nesse momento, né? Claro, trabalhando na Rádio Inferno mais ainda. Eu trabalho num veículo identificado, então eu posso mostrar a minha paixão, e o nosso lema lá na Rádio Inferno é que é de torcedor para torcedor. Então, todos nós, a gente torce mesmo. A gente tem aquele... Sim, não tem que passar pano, não tem... Exatamente. E também tem aquele cuidado, por exemplo, de criar uma crise, de repente. Porque a gente quer o bem do clube, né? Claro. Então, a gente tem esse balanço, assim, porque a gente é muito colorado. A gente bota o Inter na frente da profissão, nesse momento, assim. E é um papel natural, né, da gente sempre olhar com bons olhos e tentar não potencializar algo que esteja acontecendo de maneira errada dentro de um projeto de futebol, mas tem horas que não tem, que tu tem que colocar o dedo na ferida, né? Eu também tenho esse cuidado dentro do meu editorial mental, assim, de estar sempre tentando valorizar o Inter, de sempre tentar olhar o copo meio cheio e nunca olhar o copo meio vazio, porque muitas vezes, e o torcedor, muitas vezes ele não entende isso, né? Porque ele tá indignado e ele é passional nesse sentido, e ele fica meio assim, pô, mas por que tu tá defendendo? Não, tô defendendo porque antes de qualquer coisa eu sou colorado, e se eu tô numa rádio Grenal hoje que tem uma dimensão tão grande, eu sei que eu posso estar pautando muito a mídia conforme o que eu vou estar dizendo, então tu acaba tendo esse cuidado positivo, né? Concordo em gênero, número, grau, e muito obrigado, porque a gente precisa de mais colorados assim, tá bom, Nani? Grande presença.